Vamos lá, sétimo ano. Então, na aula passada, certo? Na aula anterior, a gente trabalhou até a parte de multiplicação de um número racional. E agora a gente vai dar continuidade, certo? Na divisão, certo? Continuando as operações, falta só a parte de divisão. Então nós temos a divisão também de números racionais. Então observe o seguinte: para começar, a gente vai trabalhar a parte do inverso de um número racional. Lembrando que o conjunto dos números racionais são formados pelo conjunto dos números naturais, os números inteiros, os números decimais exatos e as dízimas periódicas, certo, pessoal? Esses são os números que formam o conjunto dos números racionais. E aí a gente viu que até a aula passada a gente viu até multiplicação de números racionais. Agora a gente vai ver a parte de divisão. Então, antes de começar a fazer a divisão, a gente vai ver como é que funciona a questão do inverso de um número racional não nulo. Quando ele diz o inverso de um número racional não nulo, é porque é diferente de zero, certo, pessoal? Então, nesse primeiro exemplo, nós temos aqui os exemplos de números fracionários. Então, veja só, nós temos aqui o exemplo da letra A. Se eu pegar a fração 5 sétimos vezes 7 quintos, então observe que a primeira fração é 5 sétimos. Eu estou multiplicando por essa outra fração que é 7 quintos. Então, observe o que está acontecendo aqui. O 5 que está no numerador da primeira fração, ele veio para o denominador da segunda, certo? Consequentemente, o 7 que está no denominador da primeira foi para o numerador da segunda fração. Então, observe que apenas inverteu o que estava embaixo. Foi para cima, o que estava em cima foi lá, veio para baixo. Então, pessoal, observe que inverteu a ordem aqui. E aí, quando eu tenho uma multiplicação de frações, nós vimos na aula anterior que basta multiplicar numerador vezes numerador. Então, eu peguei aqui 5 vezes 7, 35, e denominador vezes denominador, 7 vezes 5, 35. Agora observe o seguinte: eu já falei para vocês que toda vez que a gente fala em fração, pessoal, é a mesma coisa que razão, e razão é divisão. Isso quer dizer que se eu pegar o número de cima, dividir pelo de baixo, certo? Então, quando eu escrevo uma fração, certo? Esse traço da fração, ela funciona como sinal de dividir. Eu pego o numerador e divido pelo denominador. E quando eu divido 35 dividido por 35 é igual a 1. Então, quando você multiplicar um número pelo seu inverso, certo? Quando você inverte um número e multiplica por ele, então o resultado sempre vai ser igual a 1. Certo, hein? Então vamos lá. Na letra B eu tenho menos 3 meios vezes menos 2 terços. Então, o que foi que aconteceu? A gente inverteu aqui, ó, a fração. Então, 3 era o numerador, 2 o denominador. Na outra fração, o 2 foi para o numerador, o 3 veio para o denominador. Ou seja, quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. Então, basta trocar a ordem, certo, dos números da fração. E aí, lembrando que quando eu trabalho com multiplicação, eu tenho que observar o sinal. Como aqui eu estou multiplicando duas frações com sinais iguais, então o meu resultado vai ser o quê? Positivo. Então, quando você multiplicar dois fatores, duas frações, seja o que for, com sinais iguais, o resultado sempre vai ser positivo. Então, menos vezes menos é igual a mais. E aí eu tenho 3 vezes 2 aqui, que deu 6, e 2 vezes 3 é igual a 6 também. Então, observe que agora eu fiquei com a fração 6 sextos. E aí, se você pegar o numerador e dividir pelo denominador, lembre sempre disso: fração é divisão, pessoal, é o quociente do numerador pelo denominador, certo? E aí, quando você divide 6 dividido por 6 é igual a 1. Agora, observe o que aconteceu aqui. Eu vou fazer isso aqui passo a passo para vocês tentarem entender por que o resultado disso aqui deu. Observe que eu tenho aqui no exemplo da letra C, pessoal. Eu tenho um número inteiro 6 multiplicado por 1 sexto, certo? Então,
todo número, pessoal, ele tem o seu inverso, certo? Todo número ele tem o seu inverso. Lembrando que quando eu escrevo o inverso de um número, não é trocar o sinal do número. Quando eu troco o sinal do número, aí é chamado de número oposto ou simétrico. Então, oposto ou simétrico de um número é quando você troca o sinal. Inverso de um número é você inverter a ordem dos números. Você não vai trocar o sinal, certo? Tranquilo até aí? Então veja só, digamos que quando eu escrevo qualquer número, digamos, eu escrevo o número 5 e vou pedir para vocês escreverem o inverso do número 5. Pronto, pessoal, todo número que você escreve, ele tem um denominador, certo? Então é como se eu tivesse 5 sobre 1, é isso? 5 sobre 1. Então, quando eu não tenho denominador, o denominador vai ser 1. E quando eu escrevo o inverso de um número, o 1 vai para cima e o 5 vai para baixo. Então, quando eu tenho 5, o inverso de 5 é 1/5. Então, aqui não é diferente. Eu tenho o número 6. Esse número 6, quando eu escrevo o inverso dele, eu vou escrever 1/6, certo? Por que o sexto? Porque aqui, pessoal, ó, é igual a 1, certo? E aí, eu tenho multiplicado, certo? E aqui, ó, quando eu vou multiplicar 6 por 1/6, certo? Então, eu escrevo o inverso dele, certo? E aqui vai ficar, ó, 1 vezes 6 é 6, 6 vezes 1 aqui dá 6, e 6 dividido por 6 é igual a 1, certo? Ou, então também, você poderia fazer, se você não quiser colocar o 1 aqui embaixo, no denominador, o que é que você pode fazer aqui? Observe que, se você quisesse fazer direto ali, sem colocar o 1 no denominador, agora, o que é que você tem que saber? Quando o número não tiver denominador, certo? O denominador vai ser 1. E quando você inverter esse número, esse 1 vai para cima e o número que está vem para baixo. Ou seja, quando eu tenho, ó, 6 vezes 1/6, digamos que eu não queira colocar o 1 aqui embaixo, então eu tenho que saber o seguinte: esse 6 eu multiplico só pela parte de cima. Então 6 vezes 1 é igual a 6, certo? E esse 6 que está no denominador, você apenas vai repetir. Isso quer dizer que 6 sobre 6 é igual a 1, ou seja, é 1 inteiro, né? Toda vez que você tiver um número, numerador e o denominador forem números iguais, então eu tenho 1 inteiro. É por isso que sempre vai dar 1, certo? Então, quando você multiplicar dois números, certo? Um pelo inverso do outro, ou seja, um número pelo seu inverso, então o resultado será sempre 1, certo, pessoal? Tranquilo, né? Então vamos lá, continuidade agora. Agora a gente vai ver aqui como funciona a questão do número decimal. Veja só, pessoal, eu tenho dois exemplos aqui, exemplo A e o exemplo B. Observe o que vai acontecer. Eu tenho 0,4. Quando eu vou ler esse número 0,4, é a mesma coisa que 4 décimos. Se eu tenho uma casa decimal após a vírgula, então é décimo. Então eu tenho 4 décimos. Quando eu escrevo 4 décimos em forma de fração, ele vai ficar dessa forma: 4 sobre 10. Que, simplificando, eu falei para vocês isso já também, toda fração que puder ser simplificada, pessoal, é obrigatório simplificar. Então eu tenho 4 dividido por 2 é igual a 2, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, 4 décimos é a mesma coisa que 2 quintos, certo? Então, observe o que ele diz aí agora, certo? E se eu dividir, certo? Daqui isso aqui, então, observe o que vai acontecer aqui agora. Ó, na letra B, eu tenho 0,4, que continua sendo 4 décimos, vou transformar em fração aqui, veja só o que vai acontecer, multiplicado, ó, 2,5, 2,5, pessoal, observe o seguinte: quando eu vou transformar um número decimal em uma fração, aqui é como se eu tivesse 2 inteiros e 5 décimos, 2 inteiros e 5 décimos. Eu poderia escrever dessa forma, 2 inteiros e 5 décimos. Mas aí,
eu ia transformar ele em um número misto. E aí, o que é que iria acontecer? Como é que eu vou transformar agora um número misto em uma fração? Ora, quando eu vou transformar um número misto em uma fração, o que é que eu faço? Eu pego essa parte inteira aqui, multiplico pelo denominador e o resultado eu somo com o numerador. Ou seja, 2 vezes 10, que é igual a 20, e 20 mais 5, 25. Então vai ficar 25 no meu numerador. E o 10 que está no denominador, ele vai permanecer. Então eu tenho 25 décimos, certo? Então quando eu tenho 2 inteiros e 5 décimos, então observe que o denominador é 10. Então, aí eu vou transformar em um número misto e depois eu vou fazer essa multiplicação com adição aqui para transformar em fração. Então eu pego essa parte inteira, que é o 2, que é antes da vírgula, multiplico por 10. Por que 10? Porque eu só tenho uma casa decimal após a vírgula, e o resultado eu adiciono 5. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer direto sem fazer esse processo aqui, certo, pessoal? Então como assim? Veja só, eu tiro a vírgula e escrevo o número sem a vírgula no numerador. Pronto, 25, certo? E aí, o denominador. Então, o denominador a gente vai observar quantas casas decimais nós temos após a vírgula. Então, observe que aqui eu tenho uma casa decimal e uma casa decimal é 10. Então, eu tenho 25 décimos. Agora, veja só o que vai acontecer aqui, ó. Se você fizer multiplicando aqui, certo? Depois eu vou fazer simplificando as frações. Se eu multiplicar 4 vezes 25, é igual a 100. Se eu multiplicar 10 vezes 10, é igual a 100. E eu já falei para vocês o que? Toda vez que eu tiver um número e denominadores iguais, eu tenho um inteiro. Então 100 dividido por 100 é igual a 1. Se eu quisesse fazer aqui, pessoal, eu poderia fazer através de uma simplificação. Eu pegaria a fração, certo? 4 décimos, e eu já sei que 4 décimos eu posso simplificar por 2. Por quê? Porque 4 é par e 10 é par. Então todo número par ele é divisível por 2. Então, quando eu dividisse 4 dividido por 2 daria 2, 10 dividido por 2 daria 5, certo? Então nesse caso eu tenho 4 décimos, é a mesma coisa que 2 quintos. 25 eu poderia simplificar por 5 e 10 também por 5. Por que eu sei que é por 5? Porque todo número terminado em 0 e 5, ele é divisível por 5. Lembrando que simplificação de frações é você procurar um número que divida numerador e denominador ao mesmo tempo, certo? E aí ficaria da seguinte forma: 25 dividido por 5 é igual a 5. 10 dividido por 5 é igual a 2. Olha o que aconteceu aqui: 2 quintos vezes 5,5, ou seja, são frações inversas. Observe, 2 quintos e 5 meios, certo? Então observe que é como se eu tivesse invertido, escrevesse o inverso dessa primeira fração. E aí, normal, não é isso? 2 vezes 5, 10, embaixo 5 vezes 2, 10, que é igual a 1. 10 dividido por 10 é igual a 1. Então, se numerador e denominador forem iguais, o resultado será igual a 1, certo? Então, essa é a parte do inverso de um número racional no número. Na divisão de números racionais, primeiro a gente vai acompanhar aqui 2 exemplos de números inteiros ou números naturais, já que eles são positivos. Eu posso dizer que 12 é natural, 4 é natural, 10 também é natural, 2 é natural. Isso aqui, observe o seguinte: toda divisão você pode escrever na forma de fração. Então 12 dividido por 4 eu posso escrever na forma de fração, 12 sobre 4, certo, pessoal? E 12 dividido por 4 é igual a 3, não é isso? A mesma coisa, eu pego a divisão aqui da letra B, que é 10 dividido por 2. O sinal de dividir é como se fosse o traço da fração. Aí eu pego 10, coloco em cima, 2 embaixo, certo? E aí eu faço minha divisão: 10 dividido por 2 é igual a 5.
Então, toda fração você pode escrever na forma de divisão, assim como toda divisão você pode escrever na forma de fração. Agora veja só, como é que eu tenho agora, se eu tenho uma fração dividida por um número inteiro, qual é o procedimento que eu vou usar? Pessoal, aqui é o seguinte: primeiro, você vai colocar, certo, um denominador nesse número inteiro. Como ele aqui não tem, então meu denominador vai ser 1, certo? E aí nós aprendemos o seguinte: eu acho que você já deve ter estudado isso lá no 5º ano, certo? Pelo menos no 6º vocês estudaram. Divisão de fração. O que é dividir uma fração por outra fração, pessoal? Divisão de fração, a regra é bem simples: é você pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Tranquilo, a regra é multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Isso quer dizer que eu vou pegar a primeira fração que eu tenho, 5/12, eu vou repetir ela, 5/12. O sinal de dividir você vai trocar para vezes, certo? Então, é por isso que diz que você pega primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Então, divisão de fração é só o nome. Toda divisão de fração ela é transformada em multiplicação. E aí você inverte a segunda fração. Como assim? Olha, eu só tenho 2, mas eu coloquei o 1 no denominador. Então eu fiquei 2 sobre 1. Invertendo, eu vou ficar com 1 sobre 2. E aí, agora aqui ficou uma multiplicação. E multiplicação, como é que resolve? Numerador vezes numerador, 5 vezes 1 é igual a 5. E denominador vezes denominador, 12 vezes 2 é igual a 24. Então, 5/24, certo? Tranquilo até aí? Então agora na letra D, certo? Só troquei a ordem aqui dos números, mas eu tenho aqui um número inteiro, menos 6, dividido por uma fração 3/5. Então o procedimento é o mesmo, certo? Só que aqui eu tenho um número negativo dividido por um positivo. Quando você tem um número negativo dividido por um positivo, quando você tem uma divisão de dois números com sinais contrários, com sinais diferentes, com sinais opostos, o resultado é sempre negativo, certo? Então o primeiro passo é vocês colocarem um denominador aqui no 6, e aí você vai repetir ela. Então vai ficar, ó, continua negativo, menos 6 sobre 1. Aí o sinal de dividir vocês vão trocar para vezes, certo? E aí você vai inverter, pessoal, a segunda fração, 3/5 ele vai virar 5/3, certo? Então 3 que estava em cima veio para baixo, o 5 que está embaixo vai para cima. Continuando aqui, agora formamos o que? Uma divisão ou uma multiplicação. E aí continua sendo negativo, certo? E aí eu vou multiplicar numerador vezes numerador, 6 vezes 5 vai ser igual a 30, e 1 vezes 3 é igual a 3, certo? Isso quer dizer que aqui dá para me fazer o que? Eu posso dividir o número de cima pelo número de baixo. Continua negativo, certo? Negativo. Aí eu pego 30 numerador, divido por 3 no denominador. 30 dividido por 3 é igual a 10. Então meu resultado aqui é igual a menos 10, ou seja, menos 6 dividido por 3/5 é igual a menos 10. Tranquilo até aí? Então vamos lá, seguindo agora. Na letra E, eu tenho duas frações. Lembrando que eu tenho duas frações negativas, certo? E se eu observar que eu tenho uma divisão, então eu tenho uma divisão de frações com sinais iguais. Toda vez que você dividir dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então a gente já sabe que quando é positivo não é obrigatório colocar, certo? Eu já sei que vai ficar positivo, então eu vou repetir a primeira fração 2/3. O sinal de dividir ele vira vezes. E aí, pessoal, vamos inverter, não esqueça disso, inverter a segunda fração. O 6 que está embaixo vai lá para cima, o 5 que está em cima vem para baixo. Então, a fração era 5/6, ela virou 6/5. E aí, multiplico normal, numerador vezes numerador, 2 vezes 6, 12. E embaixo, denominador vezes denominador, 3 vezes 5, 15. Ora, 12 quinzeavos, tem como simplificar? Tem, né? Ah, eu posso dividir o 12 por 2
e o 15 por 3, não. O número que você dividiu o numerador, você tem que dividir o denominador. E aqui a gente já sabe que 12 eu consigo dividir por 3 e 15 eu consigo também dividir por 3, não é isso? E aí, 12 dividido por 3 dá 4 e 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, meu resultado é 4 quintos, certo? Então, se eu dividir 2 terços dividido por 5 sextos, é 4 quintos. Lembrando sempre da regrinha. Pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, certo, pessoal? Isso aí não tem... E aqui agora, ó, observe o seguinte. Nessa questão aqui, pessoal, eu tenho 3,5 dividido por 0,2. Observe aqui uma coisa. Primeiro, aqui se eu quiser fazer direto, da seguinte forma, o que é que vocês têm que observar? Divisão, aqui eu tenho uma divisão de números decimais. Primeiro, se os números decimais, se as casas decimais tiverem iguais, a mesma quantidade de casas decimais, como assim? Ora, no primeiro número eu tenho uma casa decimal após a vírgula, dividido pelo segundo número que é 0,2, eu também tenho uma casa decimal após a vírgula. Então, observe que as casas decimais estão iguais, a mesma quantidade que você tem após a vírgula em um, você tem no outro. Então, pessoal, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma: 35 dividido por 2, normal, certo? Tirado a vírgula. Para mim fazer isso, eu tenho que ter as casas decimais a mesma quantidade, certo? Aquela coisa quando a gente vai fazer igual as casas decimais, então para mim tirar a vírgula eu tenho que ter igualar as casas decimais. Então, como aqui já são iguais, uma casa decimal em cada número, então eu posso fazer isso. E aí, fazendo isso, 35 dividido por 2, então vai dar 17,5, não é isso? 17,5, certo? Outro processo que eu poderia fazer, certo? Que você pode fazer é o seguinte: eu poderia pegar aqui e escrever esses dois números decimais na forma de fração. 3,5 é o mesmo que, primeiro, tiro a vírgula e escrevo o número inteiro no numerador, 35. Observe quantas casas decimais eu tenho após a vírgula. Então eu tenho uma, se eu tenho uma 10, é décimos, né? Então vai ficar 35 décimos. Aí observe o que aconteceu aqui, dividido. Agora eu vou transformar esse número decimal em fração. Como é que eu leio? 2 décimos. Então eu tenho 2 em cima, 10 embaixo. Ora, eu fiquei agora, pessoal, o seguinte: eu fiquei com uma divisão de frações. Que eu posso fazer o seguinte: eu vou pegar, repetir a primeira, certo? Então eu vou repetir a primeira, trocar o sinal de dividir por vezes e inverter a segunda, certo? Então, olha o que aconteceu aqui. Como eu tenho 10, agora fiquei com 10 no denominador e 10 no numerador, eu posso cortar um com o outro, o 10 de cima com o 10 que está embaixo. Sobrou quem? Embaixo, em cima sobrou 35 e embaixo sobrou 2, que foi o mesmo processo que eu fiz aquela hora. E 35 dividido por 2 é igual a 17,5, ou seja, 35 meios, como está em forma de fração, e eu já falei para vocês que fração é divisão, então pego o número de cima, divido pelo número de baixo. Então 35 dividido por 2, se você quiser pode fazer a continha aí, certo? Posso pegar aqui, né? Então aqui eu vou fazer aqui uma continha simples aqui para ver como ficou. Ó, 35 dividido por 2, primeiro vamos dividir o 3, 3 dividido por 2 vai dar 1, 1 vezes 2 é 2, para 3 é 1, baixo 5, ficou 15 aqui agora. 15 dividido por 2 dá 7, 7 vezes 2, 14, para 15 e 1, pronto. Resto 1. O que é que acontece? Acrescenta um zero no resto e uma vírgula no quociente, certo? Então, quando você estiver dividindo, já sabe, sobrou um número lá no resto, acrescenta um zero, certo? No resto e uma vírgula no quociente. E aí eu tenho agora 10 dividido por 2 deu 5. 5 vezes 2 é 10, para 10 nada. Então, 17,5, 17,5, certo? Agora veja só, como é que vai funcionar essa letra G? Veja, o primeiro passo que eu falei para vocês é a gente igualar as casas decimais,
certo? Observe da seguinte forma: se quiser transformar em fração, não tem problema nenhum, porque todo número decimal pode ser transformado em fração. Veja só, eu tenho menos, não esqueça do final, 5,4 dividido por 0,05. Ó, primeiro, como é que eu leio esse número aqui? Ó, aqui é como se eu tivesse, certo, pessoal? Menos 5 inteiro, o número que está na frente da vírgula, antes da vírgula é a parte inteira. Então aqui eu tenho menos 5 inteiro e 4 décimos. Por que 4 décimos? Porque é uma casa decimal após a vírgula. Aqui eu tenho 0,05. Como é que eu leio esse número? 5 centésimos. Ah, por que 5 centésimos? Porque eu tenho duas casas decimais após a vírgula. Então observe o seguinte: no primeiro número, uma casa decimal; no segundo número, duas casas decimais. Isso quer dizer que eu vou ter que igualar aqui. Então aqui vai ficar menos 5, e eu vou acrescentar um zero aqui para ficar com duas casas decimais. Então ficou 5,40. Agora observe que aqui eu tenho 0,05. Ou seja, tenho duas casas decimal no primeiro número, tenho duas casas decimal no segundo número. Pronto, já igualei as casas decimais. Agora só me resta tirar o vírgula. Então aqui vai ficar um número inteiro, 540, certo? Posso fazer dividido, normal. Olha o que acontece, esses dois zeros, certo? Porque aqui a gente vai cortar a vírgula, a gente cortou a vírgula, a gente vai tirar os dois zeros da frente desse 5 e vai ficar uma divisão normal por 5. Lembrando que eu estou dividindo um número negativo por um número positivo, então já sei que meu resultado vai ficar o quê? Negativo. E aí vamos fazer nossa divisão da seguinte forma: 5 dividido por 5 é igual a 1, certo? 1 vezes 5 é 5, para 5 aqui, nada. Olha um erro que vocês cometem muito isso aqui, ó. Baixa 4, certo? Baixei o 4. Quando você baixou o 4, esse 4 é menor do que 5. Aí o aluno faz o seguinte, né? Isso acontece direto. 4 não dá para dividir por 5, aí vai e baixa o 0 aqui, já fica 40. Agora observe o seguinte: você divide 40 por 5, vai dar 8. Então 5 vezes 8, 40, para 40 nada. E acha que fez a conta certa. Pessoal, se você multiplicar 5 vezes 18, não vai dar 540, certo? Se você multiplicar 5 vezes 18, certo? Então, ó, 18 vezes 5, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 1, 5 e 4, 9. Deu só 90. Então a minha conta está errada. Então, qual é o procedimento? Vamos lá, começar aqui. Então veja só o que aconteceu aqui. Quando você dividiu 5 por 5, deu 1. 1 vezes 5 é 5, para 5 não. Baixou 4. Pessoal, observe o seguinte: 4 não dá para dividir por 5. Ou seja, vai dar 0 no quociente, não é isso? Porque 0 vezes 5 dá 0. Para 4, falta quanto? Falta 4. Ó, 4 dividido por 5 dá 0. 0 vezes 5 é 0. E 0 para 4, falta 4. Aí eu baixo o 0 agora aqui, ó, no resto. Ficou 40 agora lá embaixo, certo? Agora 40 dividido por 5 é igual a 8. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Então meu resultado correto vai ser menos negativo 108. É o meu resultado, certo, pessoal? Então aí a divisão, certo, de números racionais. Então isso aí aqui é a divisão de números racionais. Então na próxima aula vocês têm aí uma parada obrigatória para resolver, certo? Então vocês vão me fazer parada obrigatória da página 68, certo? Porque matemática só aprende quem faz exercício. Se fizer atividade, aprende matemática. Se não fizer, não aprende. Então matemática não é decoreba, é exercitável. Então, bom final de semana, até a próxima e fiquem com Deus.